Olá, eu sou o professor Charles Assunção e nesse vídeo nós falaremos sobre equipamentos de tratamento de gases e vapores. O primeiro equipamento que eu gostaria de apresentar são as torres de spray. Nós temos basicamente dois tipos de torre, as torres com enchimento e as torres com borbulhadores. As torres de enchimento, que são essas esquematizadas aqui na figura da esquerda, elas possuem, como o próprio nome já diz, né, um enchimento, e esse enchimento ele vai ajudar a solubilização do gás ou do vapor contaminante. Então aqui a gente tem nessa região a entrada do gás ou do vapor contaminante juntamente com o ar atmosférico. Esse ar ele vai atravessar o enchimento e na parte superior vejam que nós temos uma aspersão de solvente, que pode ser inclusive a água, mas dependendo da substância pode ser uma mistura, uma outra solução. E o papel desse solvente é exatamente solubilizar, ou seja, absorver esses gases e vapores que devem ser separados do ar atmosférico ou do ar, do gás que vai ser lançado após o equipamento. Então, esse enchimento ele tem como papel principal ajudar a interação, aumentar a interação entre o gás contaminante e esse solvente que deve ser pulverizado. A semelhança do que foi dito nas torres lavadoras, essa pulverização ela deve ser de forma muito com uma espécie de névoa, partículas muito pequenas, gotículas muito pequenas, para que a interação entre essa névoa, essa pulverização e os gases contaminantes seja a maior possível. E na parte superior aqui nós temos um separador de gotas, que é uma estrutura que efetivamente impede que as gotas do solvente sejam expelidas do equipamento e sai apenas o gás limpo ou o ar limpo. De uma forma diferente, nós temos aqui as torres com borbulhadores. Nessa região nós temos os gases e os vapores que entram na parte inferior. E vejam que nós temos algumas câmaras. E separando essas câmaras, nós temos algumas chapas que são chamadas de prato. Vejam como mostrado aqui. Então nós temos essas chapas que impedem que o gás atravesse toda a torre. O gás ele só vai conseguir passar por essa região aqui. Vejam só, o ar ele vai, aqui a gente tem uma abertura e aqui como se fosse um copo, um balde invertido. E o gás então ele vai ser obrigado a fazer essa trajetória e sair por aqui. Porém, nessa região aqui dos borbulhadores, essa região está inundada também de líquido solvente. Então a gente tem uma película, uma camada de líquido aqui, e esse gás então ele é forçado a atravessar essa camada de líquido. Ao atravessar essa camada, ele vai borbulhar, por isso que essa torre é chamada torre com borbulhadores. Aqui vai ocorrer vai ocorrer as borbulhas, vamos dizer assim, né, desse gás atravessando essa película líquida de solvente. O gás limpo sai e o gás contaminante ele vai ser retido, vai ser solubilizado, vai ser absorvido pelo solvente. Então veja que aqui ele é aspergido e depois essa camada ela cai na porção inferior. E aí ela vai caindo, vejam só, dessa parte ela vai caindo por esses tubos aqui, até ser coletado aqui embaixo o líquido com o gás solubilizado. Qual tipo utilizar? Depende um pouco da aplicação. Se a torre tem uma tendência a utilizar, a formar-se essa mistura, essa solução tende a formar espumas, aí a gente pode ter a obstrução do enchimento, ou então a condensação e a dificuldade aqui dos gases em atravessar. Então são alguns aspectos que a gente tem que levar em consideração na escolha de um tipo ou de outro de torres de spray. Mas vejam que o princípio é esse princípio da absorção. O gás ele tem que ser absorvido, tem que ser solubilizado, diferentemente dos princípios vistos nos coletores e nos filtros para partículas sólidas ou líquidas, porque aqui estamos falando de gases e vapores. A gente também tem os equipamentos que são chamados adsorvedores ou adsorsores.
que o mecanismo é um pouquinho diferente da absorção. A absorção é quando um elemento é tomado, é envolvido por outro. Se a gente pensar no exemplo anterior, o gás é envolvido pelo líquido. Ou se a gente pensa numa esponja dessas de pia mesmo, se a gente molha essa esponja, se a gente insere essa esponja absorve umidade. Se a gente mergulha, por exemplo, num copo, num balde, numa bacia, ela vai absorver, porque ela está envolvendo, ela está sendo tomada, ou ela está tomando a outra substância. A adsorção, ela não toma, uma substância não toma a outra, mas ela como se aderisse uma a outra, ela faz uma adesão, uma colagem, ela atrai e cola uma substância na outra sem necessariamente sem absorver, ela adsorve. Então a gente pode ter para alguns elementos torres ou elementos adsorvedores ou adsorsores. E o princípio de funcionamento é muito semelhante. A gente vai ter uma mistura atravessando um leito com um material adsorsor ou adsorvente. E por outro lado, então, a gente vai ter a saída dos vapores sem aqueles contaminantes. Então nós vamos ter um leito, a gente força. Aqui ele vai se aproximar do princípio de um filtro, mas aqui não é uma absorção, é uma adsorção. E aí aquela partícula, aquela substância, melhor dizendo, aquele gás que deve ser separado do fluxo principal, vai aderir às partículas desse leito adsorvente. Um material bastante utilizado é a alumina, é a sílica gel, por exemplo. A gente vê em muitos equipamentos eletrônicos, embalagens, partículas, uns saquinhos com sílica gel, por exemplo, exatamente para absorver umidade, porque esses elementos não podem ter umidade, porque senão danificam, vão ter problemas. Então, para manter as embalagens com umidade interna baixa, o pessoal põe aqueles saquinhos de sílica gel e aquelas partículas, então, elas vão absorver, vão fazer com que a umidade, os vapores de água, sejam aderidos à superfície, reduzindo então a concentração de umidade naquele ambiente, naquela embalagem. É esse o mesmo princípio. Outro material bastante utilizado é o carvão ativado, utilizado inclusive nos filtros de água, por exemplo, nas residências, esses filtros que a gente utiliza, muitos deles lançam mão do carvão ativado, cujo princípio é exatamente o mesmo. A gente vai fazer o gás, o fluido, atravessar um leito de carvão ativado e o carvão vai reter determinados contaminantes, permitindo que o fluxo siga. Que contaminantes o carvão ativado é capaz de absorver, de reter? Eu trouxe uma tabela aqui a título de exemplo, mas esse tipo de informação a gente tem também para outros materiais adsorsores, mas como o carvão aditivado é bastante ativado, melhor dizendo, é bastante comum, eu trouxe aqui para nós termos noção. Então, por exemplo, o gás carbônico, o CO2, o carvão ativado não é indicado, ele tem baixa capacidade absorvedora. Monóxido de carbono também baixa. A gente tem, com a capacidade de adsorção regular, amônia, formaldeído, butano, fumaça de óleo diesel, e odores animais e cloro, uma capacidade média. E uma capacidade elevada, vejam, por exemplo, álcool, odores corporais, fumaça de cigarro, gasolina, odores hospitalares. Então vejam que o carvão ativado ele é recomendado para algumas substâncias e nem tão recomendado assim para demais, e para essas outras nós temos outros materiais absorvedores. Mas o importante aqui é ressaltar o princípio de funcionamento e o mecanismo de separação dessas substâncias do fluido, do escoamento principal. E finalmente nós temos também os filtros eletrostáticos, que vão utilizar da questão dos íons positivos e negativos, de uma corrente de elétrons ali, de um fluxo de elétrons, para fazer a separação. Então aqui a gente vai ter uma carcaça que vai estar ligada à Terra, então ele vai ter uma carga positiva, e nós temos um eletrodo aqui, um fio condutor, com carga negativa. Então a gente vai ter entre esse condutor e a carcaça do filtro um fluxo intenso de elétrons. E esse fluxo intenso de elétrons vai carregar as partículas do fluxo
do escoamento dos gases e dos vapores. Então vejam que aqui nós temos o fluxo, seja com poeira também, ou com névoa, com os gases dissolvidos ali. Ele vai entrar nessa região e esse fluxo de elétrons vai carregar esses contaminantes. Esses contaminantes então serão separados e eles serão ou sedimentados ou aqui até mesmo condensados. Essa névoa, esses gases eles podem condensar e serão separados exatamente por esse carregamento. Eles serão expulsos aqui porque eles serão atraídos, eles serão carregados negativamente. Os íons negativos vão buscar uma região de carga positiva, então eles são jogados para essa parte externa do filtro. Vejam aqui pó ou névoa condensada na parede do precipitador e eles vão precipitar efetivamente aqui, se concentrando na parte inferior, e daqui eles são direcionados. E na parte superior nós temos o fluxo principal de gás limpo, com uma carga, pelo menos, de contaminante bem inferior na limpeza dos gases. Com esse slide, então, eu finalizo esse vídeo, que teve como propósito apresentar algumas opções de sistemas de tratamento de gases contaminantes. Eu espero que tenha ficado claro para você. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato. Eu agradeço a sua atenção e espero que você acompanhe os próximos vídeos. Obrigado e até lá.